Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, mais uma vez estamos aqui para esse projeto evangelizador. Mais uma vez, dê um joinha, acione o sininho, compartilhe. Se você não for inscrito neste canal, se inscreva. Assim o YouTube reconhece a grande legitimidade dessa missão e enviará para mais e mais pessoas. Na primeira semana do Advento, no dia do apóstolo André. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles imediatamente deixaram as redes e seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca de seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e seguiram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o que hoje me chama a atenção na festa do apóstolo Santo André é o chamado. E é interessante que para esses dois chamados, um foi primeiro e mais tarde Jesus andou um pouquinho e encontrou mais dois, mas não é um chamado de desocupados. É aquela história, Deus só dá trabalho para quem já tem. É porque quem não tem, não quer. Você não tem um trabalho na missão, na igreja. Você não tem um trabalho para Nosso Senhor porque você não quer. Não quer. Então, Deus chama quem está ocupado, não os desocupados. Deus chama para a missão aqueles que já têm disposição para o trabalho, para a missão. E aí é muito bonito quando Jesus olha, vê esses dois primeiros, André e Pedro, seu irmão, na barca, trabalhando, pois o texto diz, eles eram pescadores. E Jesus faz uma proposta: olha, segue-me que vos farei pescadores de homens, ou seja, de almas. Vou fazer vocês pescadores para Deus. Quer dizer, eles tiram eles de um projeto pessoal para um projeto de santidade, ou seja, o projeto do céu chegou aqui na terra. E nós precisamos agora entender a profundidade desse chamado. E aí o texto diz que imediatamente deixaram tudo e seguiram a Jesus. Eu vejo que nesses dois momentos aqui, tanto de André e seu irmão Pedro, quanto também dos outros dois, João e Tiago, tanto esses dois deixaram imediatamente o que faziam para fazer o que é mais importante. De repente você aí na sua comunidade, você aí na sua paróquia, é chamado para determinada função, uma outra, mais importante do que essa que você está fazendo, sem alencar grau digamos, grau de importância mesmo, vamos chamar assim então.
mas é porque a sua qualidade precisa mais para esse momento, para aquele momento. Por exemplo, o nosso grupo, nós temos um grupo chamado os Filhos da Rainha do Clero. Cada um tem um carisma e Deus vai chamar a partir do chamado que ele dá, do grito, vem, vem, segue-me, que eu tenho um projeto para você. Deus vai chamar a partir daqueles que ele sabe que pode contar. Deus me chamou para o sacerdócio porque sabe que pode contar comigo, apesar das minhas falhas, das minhas misérias, mas ele sabe que pode contar. Então Deus chama aqueles que ele sabe que pode contar. Então é muito interessante esse texto, é muito interessante vermos essa passagem e percebermos exatamente isso, que Deus chama aquele que ele sabe que pode contar. Porque chamou aquele para trabalhar com criança, porque chamou aquele para trabalhar com população de rua, porque chamou aquele para trabalhar com sacerdotes, porque ele sabe que pode contar com você. Por isso, vem e segue imediatamente. Não olhemos para trás e o sigamos, porque o projeto é maior do que o nosso desejo, a nossa vontade. O projeto de Deus não paira somente no desejo e na vontade. Veja lá o nosso querido amado Padre Gilberto, com determinação, junto com aquele povo de Deus, o quanto tem feito maravilhas nesse oratório, e quantas pessoas têm se apaixonado pela Virgem Maria por conta daquele que já tinha muito a fazer e agora está atendendo um chamado. Exatamente isto que eu quero mostrar, que Deus vai chamar aqueles que já estão ocupados. E Deus nos chama para realizar o seu desejo, sua vontade. E é interessante que imediatamente largam tudo para se lançar num projeto que eles não sabem o que vai dar. Nosso instituto, nós não sabemos o que vai dar, mas nós queremos que a graça de Deus nos ajude para que esse Instituto Rainha do Clero ele possa acontecer. Então, entendamos com clareza, talvez queiramos compreender o chamado, mas não tem compreensão no chamado. É largar tudo e confiar. Confiar em Deus. Confiar no nosso Senhor. Largar tudo e confiar. Que seja assim para mim e para você, essa belíssima festa de Santo André, do apóstolo André, que ele nos inspire, que ele nos ajude a também largar nosso achismo e nos lançarmos no chamado que Deus nos faz. Que cada um desse grupo, que cada um que me ouve nesse momento, que compartilha essa palavra, possa acolher o chamado de Deus e imediatamente segui-lo. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com o diário, que a Santíssima Virgem Maria, Rainha do Clero, nos ajude a apaixonarmos pelo chamado que Deus nos faz, que São José, patrono da Igreja, nos enriqueça com a obediência, que Santo André, apóstolo, nos ensine a abandonar tudo e a seguirmos o projeto do nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.